Salve, salve galera, salve, salve amigos, como é que estão? Estamos aqui juntos para mais um encontro de física, falando ainda de eletromagnetismo. E o tema da aula de hoje vai ser força elétrica. Rapaziada, vamos junto aí descobrir aquela regra do tapa, vamos junto aí fazer uma imersão na ideia de força magnética. Eu vou começar essa aula contando para vocês eu não sei nem como me expressar direito, mas eu vou falar assim, é uma tara que físico tem, cara. Eu acho que é uma coisa louca, assim, cara, que físico tem. Sabe o que físico gosta? Físico adora jogar partícula em campo e ver o que vai acontecer. Quais forças vão atuar nessa partícula? Se está atuando força, ela vai para onde, né? Então, basicamente, o que físico gosta? Faz um campo, como o campo que a gente tem ali, um campo magnético, saindo do norte, entrando no sul, pega uma partícula carregada e joga ali dentro. Joguei ali dentro, eu sou obrigado a descobrir o que vai acontecer com essa partícula. Porque, como eu te falei, físico tem uma tara mortal nesse negócio, né? E isso é uma força magnética. Porque o campo magnético vai exercer uma força sobre aquela partícula que está eletrizada, seja ela positiva ou seja ela negativa, ali vai estar exercendo uma força, tá? E como que vai ser essa força? Primeiro de tudo, já que força é uma grandeza vetorial, ela possui módulo, ela possui direção e possui sentido. A direção da força magnética é sempre perpendicular ao campo, né? Então eu posso garantir para vocês que a direção da força magnética é sempre perpendicular ao campo, obviamente vai ser perpendicular à velocidade com que ela vai adentrar o campo. E dificilmente os vestibulares vão te perguntar isso, tá? O módulo, como é que eu vou calcular o valor dessa força magnética? Também é simples, dificilmente os vestibulares vão te perguntar só isso, tá? Já que eu jogo essa partícula aqui, vamos supor que seja uma partícula positiva, eu joguei ela aqui no campo, tá? Aqui eu tenho um campo magnético B que está paralelo à folha, né? Então, joguei ela aqui. Esse campo aqui, ó, esse B é o valor do campo magnético, então eu tenho aqui que isso aqui é valor de campo, tá? Esse Q é o valor da carga, né? A carga que eu estou jogando ali. O V é a velocidade com que a carga adentra o campo. E esse seno do ângulo θ? Θ é o ângulo que ele adentra o campo. Vou até te contar uma coisa que geralmente ele vai adentrar de maneira perpendicular e aquele seno vai ser 1, tá? Então, beleza, eu já sei que a direção da força magnética é sempre perpendicular ao campo, obviamente está perpendicular à velocidade com que ela entra. Eu também sei de outra coisa. Eu já sei que a força é o BQV seno θ. Campo vezes carga vezes a velocidade vezes o seno do ângulo que ele adentra no campo. Só que, galera, essa força magnética, tá? Ela vai ter que ter um sentido. E aí, como é que a gente vai determinar o sentido? Vamos determinar o sentido usando a regra do tapa ou a regra da mão esquerda, tá? Eu vou me concentrar em específico na regra do tapa. Vou fazer um exemplo ou outro com a regra da mão esquerda, né? Vou te mostrar aqui um exemplo aqui no vídeo só com a regra da mão esquerda, mas eu vou me concentrar a explicar a regra do tapa aqui para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês vão lá, entra na monitoria para perguntar sobre a mão esquerda, mas daria para calcular a força, calcular não, desculpa, para determinar o sentido da força magnética também pela regra da mão esquerda, tudo bem? Mas eu vou me concentrar pela regra do tapa que usa a mão direita. Gente, só para a gente lembrar essas aplicações, sabe esses trens balas, esses metrôs que a gente tem extremamente rápido? Né? Ele levita ali no trilho através de uma força magnética. É uma das aplicações bacanas aí para você, tá? E vamos lá, vamos determinar o sentido, a orientação da força, né? Módulo já falei, direção já falei, sentido a gente vai ter que usar a regra do tapa. Eu vou abrir até um pouquinho mais aqui essa, isso aqui pra gente, para que eu possa mostrar a mão e falar o que a gente vai fazer. Pessoal, a regra do tapa é simples. Esses dedos aqui, eles vão indicar o sentido do campo magnético, tá? Esses dedinhos aqui, ó, esses dedinhos indicam o sentido do campo. O polegar vai indicar o sentido do quê? Tá? Vai indicar o sentido da velocidade com que a carga entra no campo. E a palma da mão ou as costas da mão vão indicar a força. Palma da mão vai indicar a força para quando a carga é positiva. As costas da mão vai indicar a força para quando a carga é negativa. Então, olha só, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para você. O que a gente vai ter aqui então? Ó? Eu vou ter uma carga, que eu joguei ela com uma velocidade ali em relação ao campo, e aí o que a gente vai ter? Vai ter a nossa
mãozinha aqui, ó. Regra do tapa. Nota que o polegar, ele está no sentido da velocidade. Eu vou até escrever aqui para vocês, ó. Polegar vai estar no sentido da velocidade, tá? Esses dedos aqui, ó, eles estão no sentido do campo. Vou botar em amarelinho só para manter um padrão, ó. Eles vão estar no sentido do campo, esses dedos aqui, ó, sentido do campo. E, galera, se essa carga é positiva, a força magnética vai estar onde? Vai estar na palma da mão. Então, notem que eu tenho isso aqui, ó. A minha mão, ela vai fazer isso aqui, ó. Velocidade. Vai estar aqui, ó, campo. Olha só. E vai estar aqui força, né? Para quando é positiva, palma. E se fosse negativa, seria costas. Então, basicamente, eu tenho aqui, ó, um plano tridimensional, ó. Força, sentido da força, né? Vou botar um positivo aqui se fosse palma, força aqui negativo, né? Para quando é costas, campo magnético, tá? E velocidade. E aí a gente vai determinar, tá? O sentido de uma carga. Então, o polegar vai indicar a velocidade, tá? Os outros dedos indicam o campo, sempre lembrando, né, como a gente está falando, Tony, a direção mesmo, a força magnética é sempre perpendicular ao campo magnético, né, e a velocidade da carga. Essa seria a direção. Então, olha só, aqui está o campo magnético, pum, eu vou até aumentar um pouquinho isso aqui para você poder me ver melhor, não vai te assustar, né? Então, olha só, o campo magnético está como se estivesse entrando aqui no teu monitor. Galera, posso te pedir uma coisa? Eu sei que talvez esteja assistindo isso aí na frente de alguém, né? Aí tu deve estar pensando, que vergonheiro, não vou ficar fazendo esse negócio na mão. Galera, por favor, pega a tua mão aí, vamos treinar. Pega a mão direita e vamos fazer. Cara, o campo tá entrando, então tu vai meter os dedos assim, entrando no teu monitor. A velocidade tá para lá, então tu vai virar o teu polegar para lá. Ó, se a carga é positiva, a força vai estar para cima, tu vai dar um tapa para cima. Ó, a força é positiva aqui, ó. A força para carga é positiva, então tu vai dar um tapa para cima. Ó. Se a carga é positiva aqui, ó, como eu falei, né? Olha onde é que vai estar a força. A força vai estar lá para cima. Então, cara, tu não vai negar isso aqui, tu vai dizer que a força está indo para cima, tá? Olha que legal. E se, né, a carga fosse negativa? Vou botar lá o meu campo, né? Obviamente aqui eu vou botar o campo. Galera, de novo, ó, vai lá, vem comigo, ó. Pum! Entrou. Entrou aqui no monitor. Velocidade tá para lá. Pá! Ó, tua mão tá aqui assim, ó. Né? Tua mão tá assim, ó. Tua mão tá assim, ó. Tua mão tá assim, ó. Ó. E agora, essa carga aqui, galera, eu vou botar ela como sendo uma carga negativa. Vou botar ela aqui, a negativinha. Galera, negativinha, tu vai chegar e vai dar ali que o quê? Que a força tá aonde? Tá nas costas da mão. Então a gente vai ter aqui a força nas costas da mão. Aqui vai estar vindo força magnética. É como se estivesse dando um tapa de costas de mão, né? Deu um tapa aqui de costas de mão, assim, pum, para baixo. Tudo bem? Então, regra do tapa. Tonho, se fosse regra da mão esquerda, regra da mão esquerda, obviamente, como o nome já diz, a regra do tapa tu usa a mão direita, tá? Regra do tapa tu vai usar a tua mão direita. Tonho, e se fosse a regra da mão esquerda? Obviamente tu vai usar a mão esquerda. Tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai pegar a tua mão e vai fazer basicamente isso, ó. Olha só. Olha só que legal, né? Onde o dedo indicador, esse aqui, ó, vai indicar o campo, né? Esse dedo aqui indica a velocidade e o polegar indica a força, tá? Eu vou te falar que eu acho muito mais prático tu continuar só com a mão direita, né? Mas é um achismo meu. Eu vou fazer alguns exemplos com a mão direita, alguns exemplos com a mão esquerda aqui para vocês, tudo bem? Depois eu tenho até um papelzinho aqui que eu já mandei ver aqui, tá? Galera, uma coisa que tu não pode, né, titubear. Se eu jogar qualquer carga paralela ao campo, por exemplo, se o campo está entrando na tela, joguei a carga também entrando, ela está paralela. Se o campo está aqui, ó, né, paralelo à tua tela, ou seja, ele está como está aqui na figura. E eu joguei uma carga para lá, a carga está paralela. Não importa se ela fizer 0 graus ou 180 graus com o campo. Nesse caso de cá, ó, olha só, aqui está fazendo 0 graus. Desculpa, aqui está fazendo 180 graus. E aí, lembra que força magnética é o B, Q, V, seno, teta?
Galera, seno de 180 é zero, então essa força magnética é zero. Quando eu jogo uma carga paralela ao campo, não existe força magnética sobre a carga. Se eu jogar aqui, ó, BQV seno θ, né? Então, ó, novamente, bota aqui um BQV seno θ. Galera, seno de zero é zero, então também não existe, né, força magnética quando eu jogo ela paralela ao campo. Ó, seno de 180 é zero, então a força magnética é zero. Seno de 0 graus é zero, então a força magnética é zero. Então, se o movimento da carga for paralelo ao campo, a força será nula. E aqui eu tenho mais um exemplinho para fazer, né, atribuindo a regra do tapa. Nota que o campo aqui, ó, vou até aumentar minha cara um pouquinho aqui para vocês, tá? Nota que o campo aqui, ó, ele tá assim, ó, tá indo para lá. Então tu vai botar a tua mão aqui, ó. Pum. Tá vendo? Ó? Tu vai botar a mão para cá. Polegar tá para cima. Então, puf, botei para cima. Olha só, nota que a carga é positiva, então eu vou usar a palma da mão. É como se a minha palma estivesse saindo do monitor, ó. Pum, tá saindo do monitor, correto? Eu vou até botar ali, ó, no exemplinho, ó. Botei uma mãozinha ali para vocês, ó. O que que tá fazendo? Tá saindo. Então a força magnética sai do plano, né? A gente vai falar que essa força magnética, ela tá saindo do plano. Então eu vou botar assim, ó. Geralmente a gente pode botar assim, ó. Para exemplificar, força magnética sai. Um pontinho significa que ela está saindo, tá? Então, olha só. Ali, tu nota que a velocidade agora é como eu jogasse uma carga para dentro do monitor. E o campo magnético está para cá. Eu vou até virar. Ó. Olha como é que ficaria tua mão. Ó. Ó, velocidade, campo magnético para lá, velocidade, né, estaria entrando. Só que essa carga é negativa, então tu vai usar as costas. Força magnética para onde? Para cima. Então olha só que bacana aqui, ó. Essa força magnética, opa, aqui eu tinha falado entrando, não, aqui é saindo, tá? Desculpa, galera. O pontinho é saindo. Então, ó, é para cá mesmo, perdão, né? Então a força magnética tá para onde? Para as costas, né? Então a força magnética tá para as costas. Aqui eu falei entrando antes, é pontinho saindo. Então olha ali, ó. Se tivesse entrando seria assim, ó. Tá? Aí a força magnética, o campo estaria aqui, ó. Aí nesse caso, sim, né? Entrando a força magnética estaria para cima. Nesse caso aqui, beleza? Então, só arrumando ali pra gente, tudo bem? Então, foi arrumadinho aqui pra gente aqui. É legal que a gente fez até mais um exemplo, né? Galera, olha só, força magnética aqui tá paralelo, faz 0 graus com o campo. Então, força magnética aqui é zero e força magnética aqui é zero. São os casos onde a gente está o quê? Paralelo. Se é paralelo, lembra que a força magnética é zero. Paralelo, força magnética igual a zero. Tá? Agora aqui só vamos dar mais uma testadinha. Eu vou abrir um pouquinho aqui minha câmera aqui, né? Aí vou botando para um lado, para o outro aqui. Eu acho que dá para ver um pouquinho melhor, né? Depois só vou dar uma diminuidinha, que é para jogar para cima e para baixo. Vou ter que dar mais uma diminuída para não te atrapalhar tanto. Então vamos lá. Primeiro caso ali, ó. O campo entra, que é x, tá? Então tu vai botar, ó, os dedinhos para cá. Velocidade tá para lá, então tu vira para lá. Carga é negativa, então tá indo força magnética para baixo, ó. Olha lá. Força magnética para baixo. Pode botar, né? Que a força magnética estaria para baixo. Estaria jogando a carga para baixo. Aqui, ó. Entra ou sai? Aqui sai. Então olha só. O que teus dedos vão fazer? Os teus dedos vão estar saindo, vão estar fazendo isso aqui, ó. Pum. Eles vão estar saindo do monitor. Só que a velocidade está para baixo, então o polegar tem que estar para baixo. Carga é negativa, então ó, vai para onde? Vai para a tua direita, né? Então aqui vai para a tua direita. Agora, esse daqui eu já dei até o spoiler. Campo magnético saindo, então vai fazer de novo isso aqui, ó, tum, ó, saindo, polegar para cima, que é o sentido da velocidade, carga positiva, vem para direita, né? Porque está na mão. Né? Carga positiva está na mão, na palma da mão, né? Aqui campo entra, então tu vai fazer puff, polegar para cima, né? Porque a velocidade está para cima. E carga é positiva, está na palma da mão. Então, ó, olha lá, vai para a tua esquerda. Né? Eu vou jogando ela para a tua esquerda. Ela não está para a esquerda. Tranquilo isso aqui, né? Se eu fosse fazer pela regra da mão esquerda, ó, no primeiro caso aqui, ó, o campo entra, velocidade está para cá. Ah, então o polegar ficou para cima. Só que a carga é negativa, né? O sentido é oposto. Na regra da mão esquerda, para aquele lá, ó, sai, né?
Então deveria botar isso aqui assim, ó, saindo para baixo, né? Como é negativa, é o contrário, então vai para a tua direita, ó. Tranquilo? E assim por diante, tá? Foi bem bacana isso aqui pra gente. Galera, e aí a gente vai para a coisa principal, para a parte principal, que é quando a gente joga uma carga perpendicular ao campo. Eu vou fazer o seguinte aqui para você. Eu vou anotar esse perpendicular aqui pra gente. Vou pegar marca-textos e vou botar esse perpendicular. Toda vida que a carga entrar perpendicularmente ao campo, fazendo um ângulo de 90 graus, sabe o que vai acontecer? Ela vai descrever um movimento circular uniforme. Joguei essa carga e ela está perpendicular ao campo, adivinha o que ela vai escrever? Um movimento circular uniforme. Sempre, sempre. A trajetória vai ser um movimento circular. Ó, peguei essa carga aqui, né? Joguei ela aqui, ó, com uma velocidade v, tá? Essa carga aqui, vamos supor que seja uma carga positiva. Olha só, vocês vão pegar ela, botar ela para cá, força magnética para o centro, né? Como ela foi com uma velocidade para lá e a força magnética está jogando para cá, é como se fosse uma força centrípeta. Ela vai começar a descrever isso aqui, ó. Basicamente um movimento circular. E essa força que eu tenho aqui, ó, notem que ela vai ser a força magnética que jogou a carga aqui, ó. Quando ela estava exatamente aqui, né? Aquela ali vai ser a força magnética. Nota que, por que ele descreve um movimento circular? Porque a força magnética é exatamente igual à força centrípeta, né? A força magnética vai ser a força centrípeta, então ele vai descrever um MCU. Ó, aqui nesse caso, ó, eu botei ponto a ponto, eu botei na carga positiva, 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 tá? E aí, o que que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter aqui velocidade v, ó, eu vou ter aqui, ó, velocidade v, ó, eu vou ter aqui, ó, velocidade v, ó, eu vou ter aqui, ó, velocidade v. Então vai ter v, 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 v. Galera, notem que a força magnética, se tu fizer a regra do tapa ali para cada ponto, ó, vai sempre jogar para o centro. Ó. Força magnética está aqui, força magnética vai ter que estar aqui. Ó, força magnética vai ter que estar aqui. Ó, força magnética vai ter que estar aqui. E galera, uma coisa que é muito importante, essa força magnética, ela é igual, tá, à força centrípeta. E é por isso que a gente vai descrever um movimento circular uniforme. Tá? Nota que a força magnética ela faz um ângulo de 90 graus com a velocidade. Então, eu vou deduzir uma equaçãozinha aqui para vocês, que geralmente, sabe o que, que os exercícios vão pedir aqui para vocês? Eles vão pedir o raio dessa trajetória aqui. Ó. Vão pedir esse raio aqui ó, dessa trajetória. E aí, olha o que, que eu vou chegar aqui para você e vou deduzir para ti. Ó. Vou botar que a força magnética ela é B vezes Q vezes V seno θ. É o BQV seno θ. Deixa eu tirar minha cara feia daqui, passar para cá. Galera, e olha só, nota uma outra coisa que eu tenho aqui para você. Vou até pegar o marca-texto. Quando eu falo que a trajetória é perpendicular, esse seno de θ ele vai para quanto? Ele vai para 1. Automaticamente, esse cara aqui ele vai ter que correr para 1. Ó. E a força centrípeta é massa vezes essa velocidade que eu tenho aqui, ó, tá? Ao quadrado sobre o raio. Né? Gente, velocidade ao quadrado é v vezes v. E aqui eu tenho um v de lá. Ó. Então, como eu tenho v vezes v, e outro lado eu também tenho v, eu vou simplificar esse v com esse v que está aqui ao quadrado. Né? Então, olha só. E aqui ó, vai ficar assim, ó, raio, eu passei para cá, vai ficar massa da carga, m de massa, o v de velocidade da carga, dividido por quantidade de carga, o valor da carguinha Q, aqui tem o valor de carga Q, vezes o campo magnético B, tá? Que é o popular Habib me vê um kibe, né? Então o Habib é com H e kibe é com K. Daí eu falei, não, 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 não. Habib, o nosso Habib é com R e o kibe aqui é com Q. É a portuguesada aqui, ó.
É o Habib me vê um kibe, que é para a gente determinar o raio da trajetória da carga, tá? Então a gente vai determinar o raio da trajetória aqui. Tonho, e se eu por acaso chegar aqui, ó, e substituir nesse V aquela equação da velocidade escalar que a gente tem aqui, no caso, a velocidade linear, né? Lembra que V, né? O que seria aqui? 2πr, né? Sobre o período. Se eu substituir nesse V 2πr sobre t, adivinha o que vai acontecer? Eu vou ter a equação do período. O que é esse período aqui? Ó? Esse período é o tempo de uma volta. O tempo que a carga demora para sair desse ponto A, fazer uma volta completa e chegar no ponto A. Então, o período é o tempo de uma volta. Eu vou botar aqui, ó, período é o tempo de uma volta. Então, período é 2πm sobre QB. Só substituir aqui, ó, né? Sobre QB. Então, assim, ó, quando o Habib te vir com Kib, né? O raio é massa vezes velocidade dividido pela carga vezes o campo. Então, eu estou te dando o raio da trajetória. Ah, mas eu quero o tempo de uma volta. Tempo é período, né? Período vai ser 2π vezes a massa dessa carga aqui, que essa carga aqui é uma massa m, né? Dividido pelo valor da carga vezes o campo. Então, se o Habib te vem com Kib, Habib, me vê um Kib. Quando o Habib trouxer o Kib, tu fala assim, ó, tem duas pimentas sobre o Kib, né? Habib, me vê um Kib. Tem duas pimentas sobre o Kib. Tranquilo? Aí tu vai falar, tá, Tony, mas isso aí é quando tu joga uma trajetória, uma carga fazendo 90 graus com o campo, né? Não importa se eu estiver entrando, saindo, se eu estiver paralelo, né? Tu jogou uma carga, fez 90 graus para descrever um MCU. E se eu jogar uma carga obliquamente? O que é obliquamente? Formando um ângulo diferente de 0, de 90 ou 180. Né? Tipo, formando 60 graus, o que vai acontecer? Galera, a gente não vai, né, trabalhar muitas coisas com isso, mas nós vamos ter que saber qual é o tipo de movimento quando uma carga entra oblíqua. Ó, ela entrou fazendo um ângulo aqui. Né? Joguei uma carga fazendo um ângulo, ela vai descrever um movimento que a gente chama de movimento helicoidal. Né? Ó, esse movimento em espiral aqui, ó, tá? Joguei uma carga oblíqua, ela vai descrever esse movimento helicoidal. A única coisa que você tem que saber é isso. Jogou oblíqua, helicoidal. Tem uma aplicação muito bacana que é com as auroras polares. Eu até falei em auroras para vocês. Né? Que são o quê? Aqueles brilhos que dá no céu nos polos, nos extremos polos da Terra, onde o quê? O campo magnético é mais intenso. O Sol vai jogar partículas eletrizadas ali, são chamados de ventos solares. Esses ventos solares, eles vêm e quando eles vão se chocar, né, com a atmosfera, num local onde tem maior intensidade de campo magnético, elas espiralizam, batem na atmosfera e fazem o quê? Fazem com que a gente tenha luz, né? Que é a ideia aqui, ó, das auroras polares. A aurora boreal no hemisfério norte, a aurora austral no hemisfério sul. Se tiver mais alguma dúvida disso aqui, procura a nossa primeira aula de magnetismo, tudo bem? E eu vou fazer um exercício de aplicação aqui para vocês, da UEMA. É um exercício discursivo, mas é muito bom, tá? A formação de imagem em um tubo de televisão é uma importante aplicação da força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento. Suponha que uma partícula carregada penetre num tubo de imagem em que existe um campo magnético uniforme com velocidade v, perpendicular às linhas de campo. A partir daí, realiza um movimento circular uniforme de raio igual a 1 centímetro. Vamos lembrar disso, né? Cujo período é 3,14 vezes 10 a menos 6 segundos. O período é o tempo de uma volta. Pessoal, na letra A ele pede para ilustrar por meio de um desenho o esquema, né, do fenômeno descrito. Na letra B ele pede para explicar o porquê que a carga descreve o MCU, movimento circular uniforme. Aí ele pede para determinar a intensidade de campo na letra C e calcular o módulo da velocidade na letra D. Vamos fazer um por um aqui, ó. Primeira coisa, tá? Ó, ilustre por meio de um desenho um esquema, né, o fenômeno descrito acima. Joguei uma carga perpendicular a esse fenômeno aqui, ó, tá? Opa, porque uma carga perpendicular é basicamente esse fenômeno aqui, ó. E ela está, né, simplesmente fazendo um movimento circular, tá? Então, basicamente isso. Joguei aqui, eu escolhi que o campo estava entrando nesse, eu escolhi, tá? Podia escolher o campo saindo, né?
também escolhi que essa carga aqui também fosse uma carga positiva. Então ele não me dá muitas especificações, eu podia escolher. Ele só pediu que eu ilustrasse essa ilustração. Explique por que a carga descreve um MCU. Galera, a carga vai descrever um MCU porque ela entra perpendicular ao campo. Quando ela entra perpendicular ao campo, né, a força vai formar um ângulo de 90 graus com a velocidade, fazendo com que ela esteja o quê? Simplesmente, né, variando a direção do movimento dessa partícula que entrou ali. Ou seja, quem faz isso é a força centrípeta. Nesse caso, a força magnética vai ser igual à força centrípeta, que faz com que a gente tenha o quê? Um movimento circular. Que quando a gente quer descobrir o raio aqui, eu uso Habib MV1 Kib. E quando eu quero descobrir o período, eu falo lá que período, né, é igual a 2π vezes m dividido por QB, ou seja, tem duas pimentas sobre o Kib. Tá? Vamos determinar a intensidade do campo magnético, tá? Considerando a carga da partícula igual a 2 vezes 10 a menos 15 e a sua massa igual a 6 vezes 10 a menos 25. Pessoal, lembrem que o período é 3,14 vezes 10 a menos 6. Então eu vou botar período, né? Eu posso usar o Habib ver o Kib ou o período. Nesse caso eu vou usar o período que, cara, a gente não tem a velocidade, não me deu a velocidade, então eu vou usar algo que não tem velocidade. Então eu vou botar aqui, ó, tem duas pimentas sobre o Kib. Galera, vou botar aqui, ó, período é igual 2. Na verdade, eu vou substituir o período aqui, ó, pra gente, né? Então vai ficar aqui, período, vai ficar 3,14 vezes 10 na menos 6. Isso aqui é igual a 2 vezes π vezes a massa. Galera, a massa é 6 vezes 10 na menos 25. Tudo isso aqui dividido pelo valor da carga, que é 2 vezes 10 na menos 15. Opa, deixa eu arrumar ali. Na menos 15, tá? E ele quer saber a intensidade do campo. Então vamos botar aqui a intensidade do campo. Gente, vou fazer algumas simplificações bem tranquilas aqui pra gente. Primeiro de tudo, sabe que o π ele vale 3,14. E aí tem mais um monte de casas lá, né? Um monte de números. Mas a aproximação aqui é válida. Vou dividir os dois aqui, ó. Simplifiquei. 3,14. Esse campo magnético ele vem para cá. Então vai ficar B. Aqui. Igual. Galerinha, o que, que a gente tem mais de importante aqui? Ó? Esse 2 com esse 2 eu posso dar uma simplificada também. Esse 10 ele vai para cima, fica positivo, né? Na verdade, conserva a base, subtrai expoentes, menos com menos é mais, então eu vou somar isso aqui. Então, eu conservei a base que é 10 e fiz o quê? Somei os expoentes, né? Vai ficar menos 10 aqui, tudo bem? E continuamos tendo o 6. Isso aqui dividido por quem? Né? Dividido por 10 a menos 6 que veio aqui para baixo. 10 a menos 6. Então, o campo magnético ele vai ser igual a 6 vezes 10 na 4 teslas. Então, matamos esse aqui. Ficou 6 vezes 10 na 4 teslas. Essa é a resposta. Vamos fazer a letra D? Calcule o módulo da velocidade da partícula para os valores de... Cara, ele quer o módulo da velocidade da partícula. Tu lembra que o raio é igual a 1 centímetro. Isso é importante. Que é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 2 metros, né? Mas ele me deu aqui o valor de carga, ele mudou o valor de carga, me deu o valor de campo e me deu a massa da partícula. Então eu vou lembrar lá do Habib MV em Kib, né? Olha só, o R vai ser 1 vezes 10 na menos 2. Ele quer a velocidade, ele quer esse V aqui, tá? A massa vai ser 8 vezes 10 na menos 25. 8 vezes 10 na menos 25. O V é o que eu estou lutando para achar. E aí nós temos o valor de carga, que é Q é 4 vezes 10 na menos 15. Tudo bem? Vezes, né, o campo magnético, que é 4 vezes 10 na menos 4. Gente, eu vou trabalhar aqui algumas coisas, tá? Bem simples. Primeiro de tudo, eu vou dividir isso aqui com isso aqui.
aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Vou fazer mais uma pequena simplificação, onde aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Esse 2, eu vou fazer questão que ele venha aqui para cima, multiplicando aquilo ali. Vai ficar 2. Eu vou somar aqui, vai ficar 10 dá menos 19, tá? Com essa soma aqui, vai ficar 10 na menos 21. 10 na menos 21. Que é igual a 10 na menos 25V. Pessoal, eu vou aproveitar, vou vir para cá. Esse V, ele vai ficar exatamente quanto? Isso vai vir aqui para... Aí você vai vir para cá dividindo, né? Daí vai para cima somando, né? Porque vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Então vai ficar 2 vezes 10 na 4, né? 2 vezes 10 na 4. Tranquilo? Metros por segundo. Extremamente rápido essa pergunta, né? Galera, e agora eu vou continuar aqui com a gente. A gente vai falar de força magnética sobre condutor, ou seja, sobre fio. Vou jogar um fio no campo, a gente vai falar dessa força magnética. Novamente, a área dos físicos, né? Ter um campo e jogar alguma coisa ali para ver o que acontece. Se eu jogar um fio ali, tá? Sem nada, não vai acontecer nada, né? Agora, se nesse fio estiver passando uma corrente elétrica, vai gerar um campo também magnético e a interação entre os dois campos magnéticos vai ter o quê? Vai ter uma resultante que vai ter uma força. Vai ter uma força magnética atuando sobre esse fio. Novamente, a força magnética é sempre perpendicular ao campo magnético e, obviamente, à corrente elétrica, tá? Olha só, como é que a gente vai fazer para calcular isso aqui? Isso aqui é o tal do Bill sem teta. Como assim o Bill sem teta? A força magnética é uma grandeza vetorial, possui módulo, direção e sentido. Direção da força, perpendicular ao campo. Obviamente perpendicular à corrente também. Tá? Direção essa. Sentido vai ser pela regra do tapa, né? Usando a mão direita ou regra da esquerda, regra da mão esquerda usando a mão esquerda. Galera, módulo é o Bill sem teta. Então, onde o B é o campo, o I é o valor de corrente, o L, galera, é o tamanho desse condutor. Então, o L é o tamanho do condutor. E o seno de θ é o ângulo que ele adentra ao campo. Tudo bem? Isso aqui é bem simplesinho. Como é que a gente vai determinar a orientação? O sentido, novamente, regra do tapa. Né? Vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês, tá? Como é que vai ser essa regra do tapa aqui, galera? Olha só, esses dedos aqui vão indicar o sentido do campo magnético, o polegar vai indicar o sentido da corrente, só vai ter palma da mão aqui, então a palma da mão é que vai indicar a força. Olha lá, vou trabalhar aqui contigo. Campo magnético entrando, né? Vou te dar o sentido de corrente, polegar no sentido da corrente, campo magnético entra, vira a mão, polegar no sentido da corrente. Nesse caso aqui, a força magnética estaria jogando esse fio para cima, né? Então eu estaria jogando esse fio aqui para cima dessa maneira aqui, tá bom? Então essa daqui vai ser a nossa regra do tapa. Regra da mão esquerda aqui, ó, indicador no sentido do campo, esse dedo aqui que é o dedo do meio no sentido da corrente, polegar indicando, né, a força magnética. Aqui está aparecendo que o vermelhinho é o campo, mas é força, né? Então, olha lá, muito bacana isso aqui pra gente. Então, polegar corrente, nesse caso aqui não é mais corrente, né? É o campo, desculpa, deixa eu... Ah, opa, corrente tá certo. Desculpa, eu viajei ali. Polegar corrente, né? E aí, ó, outros dedos, campo magnético. Tinha lido outra coisa ali. Como eu falei, a direção é sempre perpendicular. Então, olha só. Galera, regra do tapa. Dedos no sentido do campo, polegar no sentido da corrente. No primeiro caso, força magnética para cima, né? No segundo caso, força magnética para baixo, porque eu inverti o sentido da corrente. Nota que quando eu inverter o sentido da corrente, eu estou invertendo também o sentido da, né, força. Inverti o sentido da corrente, inverti o sentido da força. Se eu boto esse condutor paralelo a um campo, força magnética é zero, porque o seno de θ é zero. Então, paralelo ele não pode, nem com a corrente formando 0 graus, nem com aquela corrente formando 180 graus. Quando eu jogo
um condutor ele está paralelo ao campo, força magnética sobre ele vai ter que ser nula. Galera, vamos aqui para uma aplicaçãozinha, né? Vou abrir aqui um pouquinho minha cara aqui para você chegar melhor. Vou botar ali a corrente elétrica nesse primeiro caso. Lembre-se, como é que vai ser, ó? Os dedos no sentido do campo, polegar, nesse caso, tu vai virar assim, ó, né? Porque está no sentido da corrente. A força magnética estaria saindo do quadro aqui, ó. Saindo do quadro não, saindo da tela. Próximo caso aqui, ó, né? Nesse caso aqui, ó, o pontinho é saindo, então você iria fazer assim, ó, polegar saindo, dedos no sentido do campo, força magnética para cima, né? Eu tenho pouca rotação de mão, cara, que a gente viu uma lesão nessa mão direita, eu tenho pouca rotação. Então, olha só, nesse caso aqui, a força magnética estaria para cima, tá? Então, ó, nesse caso aqui, a força magnética, só para a gente deixar anotado, né? Nesse primeiro caso, a força magnética estaria saindo. Nesse outro caso aqui, a força magnética estaria para cima, tá? Galera, está paralelo ao campo, não importa, né, o que aconteça, força magnética aqui é igual a quanto? É zero, tá? Beleza isso aqui? Então, não esqueça, força magnética é o biocentésimo. E agora, se eu tiver dois fios paralelos, né? Será que eles vão se atrair? Já que os dois têm corrente, passando corrente, eles vão ter campo, será que se atrai, se repele? Então a gente vai falar de forças magnéticas sobre fios. E como é que funciona isso aqui, ó? Primeiro de tudo, ó, se eu tiver, né, um fiozinho aqui e o sentido da corrente dele tá para cima, tu nota que eu vou usar a regra de Biot-Savart e ele vai gerar um campo. Nesse camarada aqui, ó, em toda essa área, os dedos vão estar entrando. Então, tudo aqui vai ter um campo de entrada, inclusive no fio. Agora, no outro lado, eu vou também regra, né, de Biot-Savart. Só que no outro cara vai estar saindo, né? Pô, o que é a regra de Biot-Savart? Da aula passada, polegar no sentido da corrente, deles indicam sentido do campo. Ó. Pô, vai estar saindo. Nota que se eu usar a regra do tapa agora, eu vou ter uma força de atração, ó. Entra, polegar para cá, né? No outro, ó, sai, polegar para lá. Então, notem que a gente tem uma coisa. Se eu tenho dois fios, tá? Isso aqui é muito importante. Dois fios e a corrente está no mesmo sentido, tá? Eles se atraem. Paralelos um com o outro, corrente no mesmo sentido se atrai. Corrente no mesmo sentido atrai. Tudo bem? Olha, legal. Condutores percorridos por correntes de mesmo sentido se atraem. E correntes, né? E fios com correntes no sentido oposto. Nota que se for no sentido oposto, como é esse caso aqui, ó, desse caso ali, ó, esse casinho que eu estou mostrando aqui, ó, polegar lá, ó, um campo vai estar entrando, tá no sentido oposto, o outro está entrando também. Faz a regra do tapa lá, ó, né? Se tu for fazer a regra do tapa, ó, eles se afastam. Então eu vou fazer essa brincadeira com vocês. E geralmente, quando eles perguntam aqui, ó, e mesmo sentido, atrai. Ou seja, o que é o mesmo sentido? As duas correntes indo para cima. E sentido oposto repele. Quando tu botar um perto do outro, sentido oposto repele. Galera, olha que demais que eu vou ter aqui então, né? E se tu quisesse calcular a força de atração e repulsão, aí fica fácil, olha só como é que vai ficar. Vou falar que a força de atração ou repulsão é μ0. O que é o μ0? Lembra que μ0 é permissividade magnética do meio, que no vácuo é 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. Vezes corrente 1 vezes corrente 2 multiplicado pelo tamanho do condutor, L é o tamanho do condutor, que os dois vão ter iguais, né? Ah, Tony, se esse condutor aqui fosse maior, cara, se eu pegar só esse pedaço L aqui, ó, né? Vamos supor que tem aqui, vamos supor que eu tirei esse pedaço, o L é o igual para os dois, tá? Então, L é o comprimento,
dividido por quem? Por 2π vezes R. Então, o que é o R? O R é a distância entre os dois condutores. Olha só, estou botando aqui o R é a distância entre os dois condutores. Então, vai ser permeabilidade magnética, ou permissividade magnética do meio, I1 vezes I2, tá? Vezes o comprimento condutor, dividido por 2π, né? Vezes quem? A distância entre os dois condutores. Eu vou fazer aqui uma questão que até caiu na UDESC, é uma questão muito bacana, que vocês já vão matar. Ó. Dois fios retilíneos longos e paralelos, tá? Estão dispostos conforme mostra a figura, em duas configurações diferentes. Na primeira, a corrente elétrica é de intensidade IA igual a 3 amperes e IB igual a 2 amperes. São paralelas. E na segunda, corrente elétrica também de 3 amperes e 2 amperes são antiparalelas, ou seja, primeiro no mesmo sentido e segundo sentido oposto. Então, se a primeira, eu vou até botar aqui, ó, se a primeira está no mesmo sentido, aqui atrai. Nesse primeiro caso, atrai. Você já sabe que aqui atrai. E nesse segundo caso, vai fazer o quê? Repele. Né? Atrai e repele. Então, você já sabe que tem que se atrair e repelir. Então, ó, isso aqui já não dá, né? Então, a gente só ficou nesses dois aqui, ó. A intensidade da força magnética sobre 1 metro de comprimento, L igual a 1, do fio e o comportamento do fio nas duas configurações acima são respectivamente iguais a quanto? Né? Agora eu vou calcular a força. Gente, a força magnética entre eles vai ser μ0 vezes I1 vezes I2 vezes o L que ele falou que é 1, dividido por 2π vezes R. Então a força vai ficar μ0, 4π vezes 10 na menos 7, vezes I1, que é 3, vezes I2, que é 2, vezes o comprimento de 1 metro. Aqui, ó, dividido por 2π vezes o raio. O que é o raio? A distância entre eles, que é 20 centímetros. 20 centímetros eu posso botar que é 20 vezes 10 a menos 2. Né? Então, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 1. Vou botar 2 vezes 10 na menos 1. Vou cortar aqui π com π. Vou cortar esses 2 vezes 2 com 4, tá? E vai ficar como? Ó, força magnética é igual a 3 vezes 2 vezes 1, 6. Isso vai para cima positivo, vai ficar 6 vezes 10 aonde? Na menos 6 newtons. Tonho, vamos calcular o outro. Não, a gente não vai calcular o outro. É igual. A força magnética é igual em módulo. O que vai mudar é que nesse caso aqui, atrai e nesse caso repele. E as forças são iguais. Eu vou botar aqui, ó, é 6 vezes 10 a menos 6, com um atrai e outro repele. Letra E. Tudo bem? Então, tranquilaço. Essa daqui. Pessoal, e vamos que vamos. Vamos para a saideira. O último aqui, ó. Tá? Vamos para o último que o negócio já está pegando aqui. Uma barra uniforme condutora de massa m igual a 100 gramas e comprimento L igual a 0,5 metros foi posicionada entre duas superfícies rugosas. A barra permanece em repouso. Está em repouso, está em equilíbrio, tá? Quando uma corrente I igual a 2 amperes atravessa na presença de um campo magnético de módulo igual a 1 Tesla, constante, que aponta para dentro do plano da figura. Com base nessas informações, determina o módulo e o sentido da força de atrito resultante que atua na barra. Tá? Primeiro de tudo, eu vou pegar aqui para vocês, tá? Ó, e a gente vai trabalhar. Opa, desculpa. A gente vai trabalhar aqui, ó. Eu queria tirar aqui, mas eu não consegui. A gente vai trabalhar o seguinte: quais forças vão atuar nessa barra? Como ela tem uma massa, eu já de certeza vai ter uma força-peso para baixo. E ela está inserida num campo e a corrente elétrica está aqui, ó. A corrente elétrica é para cá. Eu vou usar a regra do tapa, né? Polegar no sentido da corrente, campo entrando, força magnética para baixo. Então eu vou ter aqui, ó, uma força magnética que joga esse cara para baixo, pela, pela tal regra do tapa, ó, força magnética para baixo, tudo bem? E com certeza eu vou ter também o que? A força peso, que é por cento da Terra. Tonho, e o atrito?
né? O atrito ele vai ter que estar para cima. Obviamente vai ser aqui e aqui, mas eu só vou simbolizar por FAT aqui. Então, como está em equilíbrio, eu posso garantir para vocês que FAT é igual a peso mais a força magnética. Ele quer saber quanto é que vai ser a FAT. A FAT a gente já sabe que é para cima. Ó. Então, bota aqui, ó, para baixo, tira, então a FAT é para cima. O peso. Quanto é que vai ser o peso aqui? Ó? O peso dela, lembra que ela tem 100 gramas e a gravidade é 10. 100 gramas vai ficar aqui peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso é igual a massa, que é 0,1 quilos, vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso é igual a quanto? 1 newton. Tá? Vou botar aqui que o peso é igual a 1 newton, mais a força magnética, que é o B vezes I vezes L seno θ. Tu consegue entender que isso aqui está perpendicular ao campo? Então, esse seno é 1. Então, fica aqui FAT é igual a 1 mais campo magnético, que ele me falou aqui que é exatamente minha cara está em cima, né? 1 Tesla, né? Então, vou botar aqui 1 Tesla, vamos botar lá 1 Tesla, vezes a corrente, que a gente já viu ali, ó, que é quanto? 2 amperes. Vou botar aqui 2 amperes, tá? E o comprimento? Comprimento, né, é de meio metro. Tá aqui ó, em cima, meio metro. Comprimento de meio metro. Vai ficar então que a FAT é igual a 1 mais 1. A força de atrito é igual a 2 newtons. E aqui foi nossa aulinha de força magnética, tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vamos nos plantões. Sexta-feira, sempre 1h30, estou te esperando lá. Deixei aqui alguns exercícios do PV1000 da UFSC, tá? Na próxima aula eu já vou preencher os PVs 1000 ACAF e UDESC. Galerinha, vai ter uma listinha lá no teu estudos e também no Coque Arquivos, como sempre, tá? Desde já, meus lindos, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Desculpem a aula longa. Essa aula foi longa porque, cara, é uma aula importante, tá? Beijão.